tu mencionou aí algumas vezes o termo narcoterrorista. E há uma movimentação para transformar as facções que atuam no Brasil em organizações terroristas, correto? Na sua opinião, isso é positivo? E qual que você diria que é o efeito prático de transformar o CV, por exemplo, numa organização terrorista? Porque você imagina, primeiro, nós temos, Igor, países vizinhos aqui na América Latina que já estabeleceram elementos faccionados e facções como organizações terroristas. Você tem a facilidade de estabelecer um controle maior pela Interpol desses elementos que fazem, e hoje já há registro de atuação do Comando Vermelho, inclusive em outros países, notadamente em Portugal. Então é preciso que a gente entenda que esse faturamento obtido por essas facções proporcionam a eles acesso a armamento, acesso à tecnologia, a um registro, inclusive nessa operação, de que um drone ele utilizou um artefato explosivo para que esse drone lançasse sobre as nossas tropas, sobre os homens que estariam filtrando nessa região. Então, tudo isso caracteriza essa opressão, essa forma que eles se organizam, a doutrina utilizada por eles, um código de conduta existente por esses narcotraficantes, a caixinha existente no próprio Comando Vermelho, que mantém presos, mantém familiares desses presos, financiam ações criminosas em outros estados. Eles hoje estabelecem um planejamento dentro de uma lógica capitalista de quanto aquela região potencializa e pode resultar em lucros. Eu fiz uma conta rasa aqui, só na distribuição de sinal de internet, o quanto representa de faturamento mensal para essa facção Comando Vermelho. Então a gente entende que essa atividade desses criminosos nada mais é do que uma atividade terrorista. Eles espalham terror, eles oprimem, eles manuseiam artefatos explosivos, eles orquestram ações criminosas por todo o país, sequestram, roubam, estupram, matam. E o que se esperar mais dessas pessoas para que a gente possa tomar uma providência e que a gente possa envolver, inclusive, essas facções em outros países? Eles são combatidos por forças armadas. Basta ver em Israel, basta ver em outros países em que, na própria Colômbia, forças nacionais estão engajadas nesse processo. Aqui no Brasil, somente as polícias estaduais estão combatendo essas facções. Há claramente um processo de nacionalização do crime organizado, dos elementos faccionados. Então, nada mais justo do que acompanhemos, nada mais adequado do que acompanhemos esse movimento e que o Estado brasileiro precisa, de forma integrada e coordenada, combater essas facções. Basicamente, você está falando que se a gente transforma as facções em organizações terroristas, assim, no nome delas, né, e a gente começa a tratá-las como tal, a gente torna isso um problema que sobe um pouco na sua ordem de grandeza e a gente chega, então, na esfera federal. E traz também a possibilidade de responsabilizações e penas mais duras para a prática, para a ação desses criminosos. Mas então, desculpa a ignorância, coronel, mas essa é a ignorância de verdade. Caso o CV, por exemplo, seja transformado numa organização terrorista, o papel da PM da PM do Rio continua parecido ou começa a ter uma outra interação que envolve uma interação em questão de hierarquia mesmo, que envolve a Polícia Federal. Eu não sei direito o que seria, o que viria de mudança prática nesse sentido, do combate mesmo. Porque é preciso que se diga que o artigo 144 da Constituição define que a segurança pública ela é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos. Então, eu não vejo como uma divisão, e eu acho que essa preocupação sua é algo que
isso pode ser pactuado ou normatizado depois dessas definições, mas o mais importante é a gente trazer a possibilidade de penas mais duras e de a gente criar uma grande política que venha de encontro, e todas as políticas públicas, eu entendo que como servidor público, elas precisam estar voltadas à vontade da população. E as pesquisas de intenção, as pesquisas de percepção da população brasileira apontam como o maior anseio do povo brasileiro é por segurança pública. Uhum. Chega a beirar algumas pesquisas, 70% da população clama por segurança pública. Então, mais do que nunca, a gente precisa atuar de maneira dura nesse tema, que, volto a dizer, é um tema que trata da governabilidade do Brasil. Não há qualquer ação de governo sem que a segurança pública ela esteja sedimentada pelo território nacional de maneira muito clara e muito adequada. Não há saúde sem segurança pública, não há educação sem segurança pública, não há ambiente de negócio sem segurança pública, não há geração de emprego sem segurança pública. As empresas hoje, eu recebo grupos de investidores de diversos países, até porque o Rio de Janeiro tem uma característica muito importante na área de petróleo e gás, e as empresas de outros países, elas nos procuram para entender qual é o plano de segurança para aquela região, para aquele município, e posso afiançar aos senhores que é um dos componentes no poder de decisão dessas empresas, desses investidores, mais importantes para a tomada de decisão de se instalar no Brasil ou se instalar no Rio de Janeiro. Coronel, o senhor está falando bastante na necessidade de uma reorganização das forças que posso combatem... continuar no aspecto Eu posso continuar, Tramontina, para que a gente perca o raciocínio? Pois não. Posso continuar na lógica da operação? Senão a gente vai acabar passando por um campo doutrinário, que eu acho que as pessoas que nos assistem querem entender um pouco do que aconteceu no planejamento, na execução da operação. Então, a partir dessa... Se o senhor me permite, o senhor vai falar sem dúvida alguma, se o senhor me permite, é que como nós estamos já uma semana após, e tanto também já foi falado da operação, e ela é reconhecido todos esses aspectos, por isso é que a gente quer aproveitar a sua presença aqui, para a gente ampliar um pouquinho mais a discussão, porque nós já estamos olhando para o amanhã, né? Assim que também eu acredito que o senhor Sim. e a tropa estejam olhando para amanhã e como é que vão ficar as comunidades, como é que vai ficar a vida das pessoas a partir do encerramento da operação. É nesse sentido que eu gostaria de aproveitar algo que o senhor falou, que é a integração e uma nova ordem no combate à criminalidade, mas isso exigiria uma interação muito grande, por exemplo, Polícia Federal, as polícias estaduais, tem 2 polícias em cada estado, tem polícias municipais, tem COAF que poderia ajudar, tem Receita Federal que tem outro tipo de investigação. O senhor acha possível se conseguir, num prazo curto, uma integração realmente eficiente de todos esses níveis de investigação e trabalho para que o resultado final fosse um combate mais efetivo da criminalidade? Eu vejo essa operação, ela trouxe, e inclusive essa oportunidade da gente estar aqui como operador de segurança, eu quero aqui ressaltar a iniciativa de vocês e agradecer o convite, porque muitas das vezes, respeitando o mundo acadêmico, respeitando as pessoas que têm uma formação jurídica ou têm uma formação voltada para essa área de segurança pública, mas para qualquer tipo de formação de opinião nesse sentido, é importante que a gente ouça os operadores, quem faz a gestão da segurança pública. Historicamente, a gente percebia em muitos debates a ausência desses personagens que são fundamentais para que a gente possa sedimentar o conhecimento e difundir o conhecimento de maneira adequada para que as pessoas que estão nos assistindo sejam direcionadas, não sejam conduzidas por uma narrativa, muitas das vezes, tendenciosa de desconstruir as ações policiais. Eu entendo, Tramontina, que essa questão que você bem colocou, dessa integração, ela passa pelo campo político, pelo campo estratégico. Quero destacar aqui a atuação do governador Cláudio Castro nesse sentido, a atuação da liderança e da firmeza que o governador tem conduzido esse processo.
Nós temos aqui um plano no Rio de Janeiro em vigor para dar cumprimento à decisão judicial da DPF 635, que é uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, uma decisão de consenso, uma decisão per curiam, que determina que o Estado do Rio de Janeiro, mas não só o Estado, e o Estado no sentido lato sensu, o Estado de uma maneira geral, nas suas diversas esferas de atuação, e de maneira inédita, diferente do que aconteceu nas nossas UPPs, que são as Unidades de Polícia Pacificadora, em que só as polícias agiram de forma isolada. Nós temos essa decisão, uma janela de oportunidade para que outros entes que hoje estão afastados desse processo participem dessa reocupação. Eu também aqui ressalto o trabalho investigativo e um trabalho integrado que precisa ser feito com a Polícia Federal, com as polícias civis estaduais. O Rio de Janeiro hoje dá uma demonstração de integração efetiva. Nós hoje nunca estivemos tão próximos. Existia aí uma rivalidade histórica entre as polícias civil e militar, e a gente aqui, através da minha gestão, através da gestão, da liderança do governador, a gente tem buscado um trabalho integrado, um trabalho que reflete na ponta da linha para os nossos policiais. As nossas declarações e pronunciamentos, eles partem muito dentro de uma construção, de um trabalho, de um planejamento voltado para essa narrativa também. A gente entende que é uma guerra informacional em curso e que a gente precisa estabelecer uma linha muito dura no sentido de balizadores claros da nossa atuação, dentro da legalidade, dentro da técnica, dentro do profissionalismo, utilizando tecnologia e inteligência, buscando resultados cada vez mais efetivos. Essa integração, ela é possível, ela é viável, o Rio de Janeiro tem mostrado isso. Você falou da questão do COAF, que eu entendo que é uma ferramenta fundamental para as polícias estaduais, porque é um órgão de inteligência, é um organismo de inteligência muito potente, que tem dados muito interessantes e muito robustos, que podiam nortear as ações das polícias, subsidiar inquéritos e apurações, que certamente iriam promover o sufocamento financeiro dessas facções.